A paz do Senhor, igreja. A senhora igreja, a voz está um pouco falha. 3 meses, estou gripado. O inimigo está Passou para furioso, mim. é aquele ditado, o inimigo está furioso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16, verso de número 31. Estamos muito felizes com o Senhor nessa noite, por essa oportunidade, por esse culto, pelo departamento da família como um geral. Como o Senhor tem operado maravilhas em nosso meio. Cada reunião, ontem nós tivemos a consagração aqui de manhã, e o Senhor falou poderosamente aos que aqui estiveram presentes. E hoje nós estamos aqui como instrumento, ferramenta do Senhor, para o Senhor nos usar, Porque a palavra é dele, o dono do culto é ele. Douglas falou que tem 3 meses que ele está gripado. Eu passei a semana indo e voltando para Poxinho essa semana. Estou aqui hoje com Gatorade de água de coco, mas o Senhor é quem vai fazer. Não é a Graziela, não é o Douglas, Então o Senhor é quem vai direcionar, está direcionando essa noite. Vamos ler a partir do verso 27. Aliás, do verso 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Fazia o quê? E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, salteou de dentro e todo trêmulo se prostou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos repetir o final desse versículo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Feche seus olhos. Jesus, nós já aqui, Pai, já recebemos a oração, já entoamos louvores, já ouvimos testemunhos, Pai. Nós já saudamos, Pai, com muita alegria aqueles que nos visitam. Pai, nós te pedimos que agora venha, Pai, elevar o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Pai. Tirando toda distração, Pai. Tirando todo tipo de embaraço, Senhor. Para que possamos entender o que o Senhor quer continuar falando agora por meio da tua palavra, Jesus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor sopre em nosso coração, sopre em nossos ouvidos, Pai. Estabeleça em nós, Pai, os princípios que o Senhor quer falar com a nossa casa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos à nossa de hoje. A gente vai trazer 5 tópicos. O Eduardo vai colocar aqui para vocês seguirem com a gente. E por mais que a gente pareça que é novo, eu já sou velho, já estou ficando careca. É verdade. Mas minha esposa é nova, só eu que sou velho. A gente vai falar um pouco sobre Abraão, Josué, Zaqueu, Cornélio e o carcereiro. São personagens que teve as suas famílias estruturadas debaixo da graça de Deus. E eu creio que todos que estão aqui, sejam os que congregam, sejam os visitantes, todos passam por dificuldades em suas famílias. Todos nós temos as nossas provações, todos nós temos as nossas lutas diárias. E todos vieram aqui para receber mais de Deus.
Eu quero saber quem que é os jovens e adolescentes aqui que pretendem ter um relacionamento para casar. Levante a mão, por favor. Os que não têm a intenção de casar, pense bem nas suas atitudes de servir a Deus. Porque relacionamento é para casar. E foi a primeira coisa que eu falei para minha esposa quando a gente se conheceu. Já falei em testemunho para os jovens. Quando a gente se conheceu, a gente saiu. Eu olhei para ela, ela não me deu moral. Mas eu fiquei em cima, né? Porque a gente é brasileiro. E depois a gente foi conversando e eu falei para ela: eu só namoro se for para casar. Eu tinha 17 anos e estava estudando pro Enem, irmão. Tá louco? Eu tinha 20 anos e estava cursando educação física ainda. Não tinha nada. Hoje tenho tudo graças à minha família. Então, irmãos, quando a gente estava iniciando o processo de noivado, de casamento, eu divulguei na igreja, que eu sou de São Luís de Montes Belos, e eu falei para o irmão, conversando sobre casamento, ele falou para mim: casa não, irmão, dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja. Ele falou para mim: não casa, irmão. É tudo ilusão. Você vai pensar que você vai ter alegria, mas sua esposa vai chegar nervosa em casa, você vai chegar estressado, seus filhos vão dar trabalho. E sabe por que ele falou essa frase para mim? Hoje eu consigo ver. Porque eu tenho uma família abençoada e ele estava sendo utilizado pelo inimigo. Então, jovens, adolescentes, é isso que o inimigo quer passar para vocês. Não casa, não. É dor de cabeça, é problema, mas Deus tem um projeto na sua vida e na sua família. E eu creio que, em nome de Jesus, a sua família vai ser abençoada. Amém. Aqueles que têm a Bíblia, que têm o celular na Bíblia, se puder abrir para acompanhar. Como o Douglas disse, é uma pregação um pouco diferente, né? Nós estamos, assim, um pouco... Eu não posso falar medroso, porque eu ensinei para os meus filhos que com Deus não precisa ter medo. Mas nós estamos, assim, um pouco receosos, porque é a primeira vez que nós pregamos para adultos dessa forma, né? Ministrando para jovens, para adolescentes juntos, mas é o Senhor que conduz. E nós vamos trazer uma forma mais de estudo mesmo para nós refletirmos. E aí eu gostaria de convidar os irmãos para nós falarmos primeiramente sobre Abraão, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, verso 1 ao 3. Você que está do lado de algum visitante, de alguém que não tem Bíblia, auxilie, por favor, para que possa acompanhar também. Projetor, se puder colocar, Gênesis 12, do 1 ao 3. Diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse texto não é um texto, né, extremamente escondido na Bíblia, que eu estou trazendo uma grande novidade aqui. É de conhecimento da grande maioria dos que aqui estão presentes. E hoje nós queremos trazer o personagem de Abraão para falar exatamente do princípio da obediência. Quando nós olhamos essa passagem, lá no primeiro livro, né, da Bíblia, ainda ali no início já, nós vemos essa palavra que o Senhor direciona a esse homem por nome Abraão. E se nós formos olhar, no contexto em que Abraão estava, lá na Mesopotâmia antiga, a identidade daquela pessoa, ela era ligada ao clã familiar que ela participava. Ou seja, nós não estávamos vivendo em uma sociedade como nós vivemos hoje, mas era direcionado em pequenos grupos, né? E ali eles se protegiam, se alimentavam, enfim, precisavam daquilo para sobreviver. E aí, quando o Senhor ele fala com Abraão, ele fala: sai da sua terra. Primeira coisa, ele fala: sai desse lugar. Não é esse o lugar em que eu vou executar a promessa na sua vida. E sai da tua parentela.
Ah, irmã Graziela, então quer dizer que eu tenho que deixar meus familiares tudo para lá? Não, senhor e não, senhora. Mas, muitas vezes, o Senhor quer nos tirar daquela cultura familiar que você está vivendo. Às vezes nós vamos trazer aqui um pouco do testemunho, meu, do Douglas, enfim, mas às vezes você é filho de alcoólatras, como é o nosso caso. Mas nós entregamos a nossa vida ao Senhor e falamos, isso não, isso eu saio da minha parentela, eu saio da minha terra, eu saio desse local, para que o Senhor abençoe realize essa promessa em minha casa e em minha família. E aí, quando ele sai da parentela, ele está abrindo mão de toda essa proteção jurídica, de toda essa segurança, e Abraão se torna o quê? Vulnerável. Ele se torna vulnerável para o mundo, mas ele se mostra totalmente dependente ao Senhor. Às vezes as pessoas podem olhar o contexto que você vive, frequentando a igreja, a forma que você conduz seu casamento, a sua casa, suas finanças, os seus, enfim, seus filhos, aqueles que têm filhos, e pensa, nada a ver isso aí. Muito retrógrado, muito conservador, muito fora da caixa. Mas, quando nós estamos vivendo sobre a orientação desta palavra, sobre a dependência da palavra que vem de Deus, que não muda, que não erra, que não falha, nós podemos ter a confiança que a promessa do Senhor, ela é cumprida. Quando fala, irmãos, para Abraão sair de sua tenda, né, de sua parentela, perto de todas as pessoas que ele conhecia, para ter uma mudança completamente em sua vida. E a mudança dói, irmãos. A mudança é difícil. Às vezes é mais fácil a gente ficar onde a gente já conhece, onde a gente já trabalha. Creio que todos aqui, em uma simples mudança de trabalho, já se sentiu apreensivo. Talvez você foi para uma área onde tem várias pessoas que você não conhece, você fica apreensivo, você fica com medo. Você, às vezes, sai da dependência de Deus. E quando se trata nesse contexto familiar, Deus pede para Abraão sair de perto de sua parentela. Não só pensando na vida de Abraão, mas sim em todas as gerações. E se a gente está aqui hoje, é porque somos geração de Abraão, de um homem que foi completamente temente a Deus, de um homem que ouviu a voz de Deus. E eu tenho certeza que aqui hoje tem homens, tem mulheres que ouvem a palavra do Senhor e fala: eis-me aqui, ó Pai, muda a minha vida, muda a minha descendência, muda a minha geração, que todos os traumas, todos os vícios, tudo que os meus parentes, a minha parentela trouxe para mim, deixou para mim, eu quero que fique longe de mim, porque eu preciso da tua presença, eu preciso do teu amor e eu preciso estar debaixo de tua graça. E famílias são transformadas quando a gente vive debaixo da obediência da palavra de Deus. E aí nós podemos pensar, o que nós queremos trazer essa indagação para os irmãos, para nós pensarmos juntos. O que nós precisamos abandonar hoje para que a nossa família viva inteiramente, completamente a promessa de Deus? Porque eu tenho certeza que se você olhar para você mesmo, no seu comportamento como esposa, como mãe, no seu comportamento como filha, como nora, como sogra, e assim sucessivamente para os irmãos também, né? Você pode ver que você tem algo para melhorar, para que a sua família viva, como diz aquele louvor, né? A totalidade da promessa. Porque como nós ouvimos aqui, aqueles que estiveram presentes hoje de manhã, né? Muitas vezes, e até no testemunho da irmã Isabel também, muitas vezes a gente precisa, às vezes, liberar perdão para os que estão dentro da nossa casa. Nós precisamos parar de culpar, porque eu sou assim, porque a minha mãe fala assim, porque o meu pai fala assim, porque a minha mãe gritava com o marido, porque o meu pai, enfim, era mal educado com a minha mãe. Mas o Senhor nos convida a pensar, o que eu preciso abandonar hoje, para que eu possa viver em obediência à totalidade dessa promessa. Meu Deus.
E para encerrar, vou deixar uma frase e para você pensar, para você ter uma reflexão em seu lar. E a minha obediência hoje reflete na vida dos meus filhos. Então, quando a gente se trata de gerações, e quando nossos filhos olham para a gente, e a gente está vivendo muito isso, que a gente está sendo transformado. Quando você tem filhos, a gente é pais recentes, para quem não conhece, sabe da nossa história. A gente passa a ser melhor para os nossos filhos, ver o quanto a gente tem temor a Deus. Então, as nossas falhas, os nossos pecados, a gente tenta corrigir diariamente bem para os nossos filhos, ver Deus em nós e poder pensar, eu quero servir esse Deus que o meu pai e a minha mãe servem. E para você ainda que não tem filhos em casa, pense nisso. Eu preciso obedecer para que quando meu filho me vê, ele possa querer servir esse Deus. O pastor já falou aqui várias vezes sobre uma história da criança que queria ficar só na igreja. Por que ele queria ficar só na igreja? Porque em casa o pai dele maltratava a mãe maltratava o pai, e aqui na igreja era tudo bem, era tudo certo, ele preferia ficar na igreja. Então que nós possamos ser obedientes para que os nossos filhos possam ver Deus em nós diariamente. Amém. E passando para a nossa próxima narrativa bíblica, que nós vamos refletir também, abre a sua Bíblia em Josué, capítulo 24, verso 15. Verso 14 e 15, por favor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você pode repetir? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Nós declaramos isso agora há pouco, né? Através do louvor que foi cantado aqui pela equipe de louvor. E aí, quando a gente para analisar o contexto em que está esse versículo, nós vemos que Josué já está ali, né, no final do seu ministério, já viveu muitas coisas como o assistente pessoal de Moisés, foi preparado, foi forjado para assumir a sucessão, talvez a maior liderança que já existiu, né, da Bíblia, com certeza, e eu acredito de toda a história no geral. Porque não é fácil, muito se fala da paciência de Jó, né? Mas eu acho que Moisés, às vezes, era até mais paciente. Porque o povo reclamava, tudo que acontecia, o povo reclamava, né? E aí, o que acontece? Quando ele conduz, então, todo o povo ali para a terra, né? O Senhor para o sol, para o tempo ali, as muralhas são derrubadas, as terras são conquistadas em grande parte. E aí, chega o momento de um discurso final de Josué. Ali já no final do livro, né? E ele fala, agora vocês têm que escolher. Os seus pais, lá no deserto, em um determinado momento, eles escolheram juntar os seus pendentes, os seus ouros, fazer um bezerro de ouro. Os seus pais escolheram não confiar que o maná ia vir todo dia para a sua casa, diante da dependência de Deus, e num primeiro momento quiseram estocar o maná para ter o próprio dono daquilo que ia alimentar a sua casa. Mas eles tiveram que entender que todo dia havia provisão de Deus. Os seus pais, eles, quando andaram um pouquinho, começaram a reclamar e sentir saudade, da cebola do Egito, porque lá tinha comida, porque não sei o quê, mas o Senhor supriu. Os seus pais caminharam 40 anos no deserto, e a roupa
foi suprida. O calçado foi suprido. Então, agora que vocês viram todas essas maravilhas, a terra foi conquistada, Jericó veio ao chão, vocês têm que fazer uma escolha. Vocês vão adorar os deuses que eram adorados nessa terra, dos amorreus, ou vocês vão adorar o Deus verdadeiro que vem conduzindo toda a geração de vocês, desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, durante todo o período de sofrimento no Egito, o Senhor estava lá e os conduziu para essa terra. E parece para nós uma resposta muito óbvia. Vamos adorar a Deus, vamos servir ao Senhor. Mas quantas vezes nós também não estamos nesse mesmo posicionamento do povo? E temos que decidir. Ainda que nós estejamos em uma terra que não adora o Deus verdadeiro, que não professa o Deus verdadeiro, nós temos que escolher. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui nós vemos a decisão. Aqui nós vemos, teologicamente, o livre-arbítrio e a responsabilidade sacerdotal. E isso pesa muito, né, sobre o esposo, sobre a esposa. A responsabilidade que nós temos que ter diante da nossa casa, diante dos nossos familiares, diante da nossa família. E baseado sobre esse tópico de decisão de Josué, irmãos, levando para os dias atuais, para daquele tempo, o povo decidiu adorar a Deus. Josué perguntou e o povo decidiu adorar a Deus. Mas eles continuaram servindo a Deus da forma correta? Sim ou não? Muitas das vezes a gente toma decisões difíceis e pede o direcionamento de Deus. A gente pede o direcionamento de Deus. E quando a gente tem aquela bênção, a gente começa a se ficar mais frio na fé, vamos dizer assim. E eu falo isso porque eu já passei por isso, passo por isso, e creio que muitos irmãos passam por isso também. E Josué deixou definido, servir a Deus ou os outros deuses. O povo concordou com Josué, mas depois caiu no mar do esquecimento. E quando se fala de decisão, Josué é um dos principais nomes, porque ele dá esse versículo base para a gente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele decidiu, ele não falou, peraí, deixa eu ver aqui com a minha família. O que vocês querem servir? Não, ele foi o líder. Ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que Deus precisa de nós, de posicionamento, de falar assim, eu vou fazer com que Deus se agrade de minha casa. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguém como referência por estar aqui hoje, alguém que foi utilizado de Deus por ter esse posicionamento. E eu quero perguntar a um irmão que se prontificar, quem quer falar alguém que teve esse direcionamento? Eu quero falar da minha mãe. Irmão, quem que o senhor teve como exemplo, pode falar assim, essa pessoa me orientou, fez com que eu decidisse que a minha vida fosse direcionada por Deus. O senhor tem alguém em mente? Na minha conversão foi uma pessoa que não era crente, não servia a Deus, e olhou para mim e falou assim, você é crente? Eu falei, não, não sou não. Você parece com um crente. Aquela decisão foi a melhor. Ele falou, eu falei, eu pareço. Aí eu me dei o desejo de participar daqueles na rua, sabe? Tudo que a gente fazia, calçada, eu ia participar. Então foi uma pessoa que nem crente não era, Deus usou uma pessoa que nem crente não era, para me direcionar essa palavra, e essa palavra desceu no meu coração, e por isso hoje eu e minha família. Glória a Deus. Chega, arrupiei, irmãos, a salva de palmas. E quando Deus quer transformar, irmãos, Deus usa quem Ele quer. Basta a gente se abrir para receber um pouco mais dele. E para encerrar esse tópico, irmãos, eu falei que usa minha mãe como referência para servir a Deus, porque às vezes as pessoas podem ver a gente ser na igreja, pensar, passou a vida toda na igreja, nasceu em berço evangélico, berço cristão, e minha mãe decidiu a servir a Deus mesmo em meio a tantas aflições. A minha mãe decidiu ser fiel mesmo quando não tinha nada.
Eu, quando criança, eu era daquele movimento, acho que todo mundo conhece, Movimento Sem Terra. Não está de vermelho. Nós está de vermelho por causa disso, tá, irmãos? Não. Tô brincando. Mas a gente era, o meu pai era um dos líderes dos movimentos, e a gente morava na beirada da rodovia, na beira da rodovia, naquelas tendas de lona, e eu mais 3 irmãos da parte da minha mãe e mais 2 da parte do meu pai, depois ficou só um. Então, assim, irmãos, era muito menino, era muito sofrido, muito difícil. E minha mãe, servindo a Deus, mesmo não congregando, em oração. E certo dia, a gente deitado, eu lembro que minha mãe estava do lado da cama, eu no meio e meu pai do outro lado. Minha mãe falou assim: meu bem, vamos ir na igreja, nas fazendas da zona rural, né? Meu pai ficou possesso naquele momento pelo o espírito maligno. Eu me lembro nitidamente, eu tinha por volta de 5 anos. E meu pai começou com aquela voz feia, falar que não ia na igreja, ninguém iria na igreja naquela casa. E a gente começou a chorar, minha mãe levantou, começou a orar, era batizada já com dom de línguas. E a gente ficou assim, as crianças no canto da parede, era aquelas paredes de palha, Buriti, né? E aí, meu pai rindo, apontando para a gente, falava assim: eu vou matar eles. O inimigo tinha um plano, irmão, de destruir a família. Família que Deus tem projetos. Mas, depois que meu pai voltou em si, ele falou que viu um homem de branco do lado de nós, das crianças, da minha mãe. Meu irmão, que hoje é pastor, foi um dos que mais sofreu, porque às vezes que acontecia isso com meu pai, ele direcionava diretamente ao meu irmão. E hoje meu irmão é pastor, tem filhos, tem esposa e serve ao Deus de promessas. Então, são coisas que Deus deixa a gente passar para a gente dar valor no pouco que a gente tem. E hoje eu olho para os meus filhos e penso: não sou merecedor, eu sou muito falho, sou pecador, mas Deus tem um projeto em minha vida, na minha família, assim como tem um projeto na sua vida. E eu tenho certeza que o inimigo pode tentar de tudo, irmãos. O inimigo pode jogar todo tipo de seta, de lança na sua vida. Mas o Deus que cuida de ti não dorme. E Ele te guarda e te livra de todos os mal, todos os dias. Glória a Deus. Então, com Josué, nós aprendemos que a nossa casa não é terra de ninguém. O Senhor é quem governa a nossa casa. É o Senhor quem quebra palavras, é o Senhor quem quebra hábitos, é o Senhor quem quebra ciclos, né? E agora nós passamos para o próximo personagem bíblico, a próxima narrativa. Lucas capítulo 19, verso 5. A história muito conhecida de Zaqueu. E quando chegou Jesus àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Bom, a história de Zaqueu é muito conhecida. E Zaqueu era um publicano, né? Ele era um cobrador de impostos. E para o povo judeu daquela época, cobrador de imposto era uma das piores pessoas que tinham. Por quê? Porque os cobradores de impostos, eles nasciam, né, judeus, e aí eles decidiam trabalhar para Roma. Ou seja, Roma, aquele império que, né, que tinha conquistado o povo judeu naquela época, que vinha com inúmeros impostos, que fazia com que as pessoas fossem até mortas para pagar os seus impostos. Elas precisavam de um elo entre o povo romano e o povo judeu. Era assim a forma de conquista do Império Romano. Por isso que foi, inclusive, um dos maiores impérios que já se teve notícia.
Porque eles deixavam o povo adorar os deuses que eles queriam, deixavam continuar a sua cultura, mas o jugo era muito pesado. Até por isso vem lá o versículo que Jesus traz, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eles sabiam o que era ter um jugo pesado, um fardo pesado. Então, Zaqueu está nessa posição de alguém que abriu mão dos princípios em que foi ensinado, decide então se aliar ao lugar, ao grupo poderoso, né? Com certeza conseguindo grandes vantagens, mas quando ele ouve dizer que Jesus está passando, ele faz de tudo para que possa ver Jesus. Nós entendemos aqui, né? Eu acho que a gente vai ver isso no céu. Porque todo mundo fala que Zaqueu era grande, assim, igual nós, né, irmão Natanael? Bem grande. Mas talvez não era só a estatura, é o número de pessoas também, né? E aí, ele sobe, né, para poder enxergar Jesus, e Jesus o enxerga. Não porque ele subiu na árvore, mas porque ele enxergou um coração que queria transformação. E será que se o Senhor Jesus sondar o nosso coração hoje, e o Espírito Santo dele está aqui fazendo isso, será que ele encontra em nós a vontade de ser transformado, o nosso íntimo, o nosso coração, e assim a nossa casa, a nossa família, as nossas atitudes? E aí, diante disso, nós vemos que não foi apenas um sentimento que move Zaqueu, mas ele tem convicção. E através da entrada de Jesus na casa dele, ele fala: opa, Jesus está aqui na minha casa, para o grande escândalo das pessoas que estavam ali. Mestres das leis, todo mundo escandalizou, né, irmãos? Mestre da lei, às vezes até os próprios oficiais romanos, o povo que servia ao Senhor. Mas Jesus entra na casa dele e ele fala: Senhor, eu preciso de transformação. Verso 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Senhor, até hoje eu peguei o dinheiro que era do meu povo, eu coloquei eles para Roma, eu peguei ainda, fui agariando esse dinheiro além de Roma para mim também, mas hoje eu quero colocar, um traço, um ponto final nessas atitudes. E diz: e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Jesus, eu quero essa transformação para a minha vida. Jesus, tudo que eu fiz para trás, eu quero agora devolver, porque eu quero viver isso que eu estou vivendo aqui na mesa com o Senhor. E aí, no verso 9 diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Só existe salvação quando eu decido transformar as minhas atitudes. Só existe salvação dentro de uma casa quando eu tomo a minha responsabilidade. Porque o meu marido não está frequentando. Deus me livre. Mas porque o meu marido não está frequentando igreja. Porque o meu filho está afastado. Porque isso, porque aquilo. Tome a responsabilidade da sua vida. E através de você, a salvação entra na sua casa. E aí, ainda fazendo um link lá com a palavra que foi dada a Abraão. Jesus diz assim: hoje a salvação entra nesta casa, pois este também é filho de Abraão. A promessa que eu fiz lá, ele está todo desconcertado agora, mas a promessa que eu fiz a Abraão vai ser alcançada aqui, porque eu entrei com salvação nesta casa. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Quando Zaqueu fala, irmãos, Jesus, eu entrego quadruplicado as coisas que eu tenho, eu devo algo, eu entrego a metade que eu tenho aos pobres. Ele está se entregando completamente. Aquilo que era importante para ele, trabalhava com aquilo. E as coisas mais importantes, ele falou: eu entrego se necessário, eu deixo tudo para te seguir.
Jesus nem se importa com o que ele fala que vai entregar, porque Jesus tinha algo muito maior para ele, que era a salvação, para ele e para a sua casa. Então, quando a gente se prontifica, quando a gente busca a presença de Deus, não importa o que a gente tem de carro, não importa o que a gente tem de bens materiais, de dinheiro, Deus quer para a sua casa a salvação. Deus olha para a sua família e fala: eu vou salvar quem fala que é impossível. Eu vou salvar aquele que nega, aquele que não vive em meus caminhos. Às vezes a gente pensa, acabou, não tem mais saída. Mas Deus gosta do impossível. Alguém já viu na Bíblia alguma situação que Jesus ou Deus chega e salva num lugar que está tudo fácil, tudo resolvido? Não, todas as passagens são em momentos de aflição, em momentos de angústia. É desses momentos que Deus se faz presente. Às vezes você pode ficar sem saída, nas suas decisões mais difíceis. Deus olha para você, fala em seu coração: filho, eu estou aqui, a minha presença te basta. Busque a mim, somente a mim, porque todas as coisas lhe serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Está acabando nosso tempo, irmãos. Vamos passar para Cornélio. Vamos já lá. Para o encerramento. Atos, mas aquele ali nós ainda temos mais um pouquinho de tempo, viu? Pode dar 15 minutos de acréscimo. O Eduardo, ele está cortando nosso tempo ali no que falta. Atos capítulo 10 vai narrar a história de Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio, ele era um centurião romano. Então nós falamos aqui, né, de Zaqueu. Zaqueu, os cobradores de impostos eram sempre supervisionados por algum funcionário público, digamos assim, né, do Império Romano. E Cornélio, ele era um desses funcionários públicos do Império Romano. E ele era visto, claro, como um opressor. Mas nós já estamos falando aqui de Atos, né? O Senhor já tem ali, o Jesus já foi crucificado, ressuscitou. Existe, então, a obra do Espírito Santo. E aí, o Senhor começa agora também a alcançar os povos gentios, ao qual nós também somos alcançados. E aí, nós vemos Cornélio, um homem que não tinha nenhuma descendência que adorava ao Senhor, não veio do povo judeu, mas ele foi alcançado pelo Senhor. A Bíblia fala que ele estava ali fazendo boas obras, orando ao Senhor. O Senhor incomoda os discípulos e fala: você vai até a casa de Cornélio. Sabe por quê? Porque após a salvação entrar na nossa casa, a promessa, como é feita para Abraão, nós temos. A decisão, nós tomamos como Josué. A promessa de salvação, então, é concretizada na nossa casa. O que é que falta agora? O Espírito Santo fazer morada em minha casa, em sua casa, em minha vida, na sua vida, na nossa família. Que nós possamos frutificar o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, a disponibilidade de Cornélio faz com que o Espírito Santo transborde naquela casa, alcançando não só a família de Cornélio, mas também alcançando toda aquela comunidade que estava ali incluída com ele. Ou seja, ali começa, entre aspas, o Pentecoste dos gentios. Ou seja, o Espírito Santo é derramado àqueles povos. Quando a gente fala de disponibilidade, irmãos, eu quero deixar a seguinte reflexão que serve para mim, para minha esposa, para vocês. Quanto de disponibilidade você está tendo para Deus? A disponibilidade do seu dia. O quanto você está deixando a ser disposto para Deus. É uma pergunta difícil, porque às vezes a gente substitui o tempo com Deus com tantas coisas desnecessárias, tantas coisas que não suprem a presença de Deus. E nós, através de Adão e Eva, nós fomos criados para ter uma conexão com Deus. Nosso espírito necessita da presença de Deus. Um veículo necessita de gasolina,
Uma pessoa, para se movimentar, precisa de energia, precisa queimar um pouquinho de gordura, né, para movimentar. Mas nosso espírito necessita diretamente da presença de Deus. E essa disponibilidade que a gente tem que ter com Deus tem que ser acima de todas as coisas. Às vezes a gente perde um pouco da disponibilidade porque a gente coloca outras coisas acima do primeiro lugar em nossas vidas, que é Deus. Ano passado a gente teve uma palestra no departamento de família e o pastor, eu esqueci o nome deles agora, que ministraram para a gente. Pastor Lucas e a pastora Cristiane. Eles falaram sobre o nível de Deus em nossas vidas, né? Os ministérios, a ordem que a gente tem quanto às coisas da nossa vida. Deus, família e nosso ministério. Às vezes as pessoas perdem a família porque está colocando o nosso ministério acima da família. Às vezes colocam o trabalho acima da presença de Deus. E essa disponibilidade que Cornélio nos ensina é ser completamente disponível para Deus, através de nossas vidas, mudar quem está ao nosso redor na nossa sociedade. Amém. E caminhando para o último texto, que é o que nós lemos no início, nós falamos lá em Atos 16, do 25 ao 31, do episódio em que Paulo e Silas eles estão presos. E como nós lemos no versículo aqui, né, eles apanharam, eles estavam presos entre troncos, e aquilo era tipo assim, o máximo, né, daquela prisão. Era como se fosse comparado aos dias de hoje, uma cela de segurança máxima. Tema carcerário de segurança máxima, a cela de segurança máxima. Será que precisava disso tudo? Pelo que eles tinham feito, né? Mas era grande o alvoroço ali em relação a Paulo e Silas. E eles apanham e eles começam a louvar, né? Vem o terremoto e nós bem conhecemos essa história. Se a história terminasse aqui, já seria um grande milagre. Mas, né? Quando acontece tudo isso, o carcereiro, ele pensa, os presos fugiram. Eu sou responsável, eu tenho a minha vida responsável por esses presos. Se eles fugiram, o Império Romano vai vir e vai me matar. Então, deixa eu já adiantar as coisas e eu mesmo já vou tirar minha espada e tirar a minha própria vida. Mas, no momento de crise, porque não adianta a gente pensar que passando por todas essas fases, a gente não vai ter crise nas nossas casas, nas nossas famílias, com os nossos familiares. No momento de crise, Paulo levanta a voz e fala para ele, você não precisa fazer isso. Nós todos estamos aqui. E o carcereiro cai a ficha na hora, mas que esse povo, que Deus é esse? Que eles servem, que eles apanharam, que eles cantaram, que veio o terremoto, que eles poderiam fugir, mas eles estão aqui. É porque ele não havia conhecido ainda o carcereiro, uma outra pessoa que uma vez foi tido como prisioneiro, foi tido como errado, foi tido como injusto, mas que foi crucificado na cruz do Calvário, para que a salvação pudesse entrar na minha casa, entrar na sua casa e entrar na casa daquele carcereiro. Paulo rapidamente fala então, creia no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. E é essa a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa.